A história ela está repleta de histórias incríveis, algumas esquecidas e outras envoltas em mistério. Neste vídeo, vamos revelar fascinantes histórias históricas que você provavelmente nunca ouviu falar, desde a maior família de ascensão social da Inglaterra até uma lenda cultural esquecida. Então, junte-se a mim enquanto exploramos tudo isso e muito mais. Nossa primeira história nos leva de volta à Inglaterra do século XIX. Antes de analisarmos a vida da família Cornwallis West, precisamos conhecer sua história. William Cornwallis West, nascido em 20 de março de 1835, era o centro da família. Por parte de pai, seu avô Frederick West foi membro do parlamento britânico e descendia do tenente-general John West, primeiro conde de Delaware, importante político e comandante militar do século XVIII. Voltando ainda mais no tempo, outro ancestral, Thomas West, terceiro barão de Delaware, explorou parte da costa da América do Norte no início dos anos 1610, o que levou à nomeação da região de Delaware em sua homenagem. Enquanto isso, o lado materno da família de William adotou o sobrenome Cornwallis no início do século XIX, pois sua avó, Mary Ann Whitby, tornou-se herdeira adotiva do almirante William Cornwallis, um dos grandes comandantes navais da Marinha Real Britânica durante as guerras revolucionárias americana e francesa. Ao morrer sem filhos, a maior parte de seus bens ficou com Mary, e ela adotou Cornwallis como seu nome do meio. Assim, quando William nasceu em 1835, ele foi apresentado como fruto de um casamento entre os ramos das famílias West e Whitby, sendo que os Whitby haviam adotado o nome Cornwallis. Isso aparecia em suas duas casas imponentes, como o castelo medieval de Wreathing, no norte do país de Gales, e o Newlands Manor em Hampshire, assim como o uso do sobrenome Cornwallis West, que refletia séculos de serviço no governo, na marinha e na formação do Império Britânico por ambos os lados da família. William formou-se advogado e ingressou na Ordem dos Advogados de Lincoln's Inn, um dos respeitados de Londres, em 1862. Depois disso, ele teve uma carreira bem-sucedida como advogado, um pequeno oficial militar e na política local no país de Gales, chegando a ocupar uma cadeira no parlamento como deputado entre 1885 e 1892. No entanto, pelos padrões de alguns de seus antepassados, foi uma carreira relativamente sem destaque. O fato mais marcante da vida de William Cornwallis West foi seu casamento e seus filhos. Em 1872, ele se casou com uma mulher chamada Patsy Fitzpatrick. Nascida em 28 de outubro de 1854, Patsy tinha apenas 17 anos na época do casamento e William tinha o dobro da idade dela. Ela foi pressionada a aceitar o casamento arranjado após descobrirem seu envolvimento em um relacionamento clandestino. No entanto, esse não era um relacionamento qualquer, pois era com o príncipe Eduardo, filho da rainha Vitória e futuro rei Eduardo VII, quando ele tinha 30 anos e ela apenas 16. Patsy tinha a origem menos nobre que o marido, mas apesar do nome sugerir ser plebeia, era da aristocracia irlandesa. Os Fitzpatrick eram uma família nobre que controlava um extenso território no centro da Irlanda desde o final da Era Medieval. No início da década de 1540, o chefe do senhorio, Barnaby Fitzpatrick, concordou em aceitar um título inglês, Barão de Upper Ossory, e começar a adotar a cultura e as normas sociais inglesas, inclusive anglicizando seu sobrenome irlandês, daí o nome Fitzpatrick. Assim, a família sobreviveu aos 2 séculos de deslocamento colonial dos senhores irlandeses após a completa tomada da Irlanda pelos ingleses. Quando Patsy nasceu no século XIX, os Fitzpatricks eram parte fiel da aristocracia anglo-irlandesa, casou-se com várias linhagens nobres inglesas e escocesas ao longo dos anos. Ela se casou com William Cornwallis West em 1872 e logo teve filhos, uma filha chamada Maria Teresa
nasceu em 1873, seguida por um filho, Jorge, no ano seguinte, e depois uma segunda filha, Constança, em 1877. Vale destacar que muitos creem que Jorge era fruto do caso da mãe e, na verdade, filho do príncipe Eduardo. Após esse breve surto de filhos no início do casamento, eles não tiveram mais descendentes, algo que talvez se deva a algumas complicações do parto para Patsy, já que ela ainda tinha apenas 22 anos quando Constança nasceu e, em circunstâncias normais, teria muitos anos férteis pela frente. Essa ausência de mais filhos pode ser resultado do casamento conturbado entre ela e Guilherme. A diferença de idade e as circunstâncias em que se casaram fizeram com que eles nunca fossem realmente tão próximos. Mesmo casada com Guilherme para evitar polêmicas sobre seu caso com o príncipe Eduardo, Patsy, famosa por sua beleza na alta sociedade britânica, manteve-se próxima do futuro rei durante toda a vida. Eduardo já era casado há muito tempo quando iniciou o relacionamento com Patsy, de 16 anos, e continuaram a se encontrar mesmo após o casamento dela. E isso deu um clima de playboy à mansão à beira-mar dos Cornwallis West, em Milford-on-Sea, no fim do século XIX, longe da corte da Rainha Vitória, que havia ostracizado Patsy por seu caso com o futuro rei. No entanto, apesar da má reputação de Patsy entre alguns membros da sociedade vitoriana, ela soube aproveitar bem seu relacionamento com Eduardo. Ao influenciar o príncipe a unir seus filhos, ela fez com que se casasse com as principais famílias reais e aristocráticas da Europa, tornando-os dos mais poderosos e ricos do mundo, como desejava desde jovem. Qualquer pessoa que quisesse entender o quanto Patsy havia influenciado o futuro rei, só precisava olhar para o casamento de sua filha mais velha. Maria Cornwallis West nasceu em 28 de junho de 1873, logo após o casamento de seus pais. Daisy, como era chamada por sua família e conhecidos, destacava-se por sua beleza e impressionou a corte vitoriana ao frequentar eventos da alta sociedade no fim dos anos 1880 e início dos 1890. Foi por essa época que Daisy conheceu o príncipe Hans Heinrich da casa von Hochberg, uma importante dinastia europeia que possuía extensas propriedades na Europa Central. Em 1883, Hans, 12 anos mais velho que Daisy, tornou-se príncipe de Pless, na aristocracia alemã. Reconhecimento da riqueza e influência de sua família, em grande parte originadas de suas terras na Silésia. Hoje, essa região fica no sudoeste da Polônia, mas por muito tempo foi considerada parte da Alemanha, uma área rica em carvão e minério de ferro, que se tornou um dos grandes centros industriais da Europa do século XIX. Antes de conhecer Hans, Daisy se interessava por um jovem soldado britânico. No entanto, ansiosa para que sua filha se casasse com o príncipe alemão, Patsy logo arranjou, por meio de seus contatos, que o soldado fosse enviado para longe, e assim ele foi lutar nas guerras Zulu, na África do Sul. Infelizmente, ele morreu meses depois. Após a negociação do casamento entre Hans e Daisy, como a família Cornwallis West estava empobrecida, os Hochbergs tiveram que arcar com os custos da união. Como presente, o casal recebeu um enorme castelo com 400 quartos, onde hospedaram a mais fina aristocracia europeia, e a partir de então, Mary passou a ser conhecida como Princesa Daisy de Pless. Daisy e Hans tiveram muitos filhos. A primeira filha deles morreu bebê em 1893, mas 3 filhos, Hans, Alexander e Boko, nasceram em 1900, 1905 e 1910 e viveriam vidas longas, exceto Boko. Quando o filho mais novo nasceu, o casamento de Daisy e Hans já estava cada vez mais turbulento, com infidelidades mútuas que atraíam fofocas da imprensa, tudo isso tendo como pano de fundo suas vidas extravagantes. Apesar de seu casamento ter sobrevivido à Primeira Guerra Mundial, eles se divorciaram em 1922. Após isso, Hans casou-se com Cotilde de Silva,
filha de um nobre espanhol e quase 40 anos mais jovem. Eles teriam 2 filhos, mas em um acontecimento muito polêmico, Gotilde seduziria seu filho Bouco e se divorciaria de Hans. E então se casaria com Bouco. Desse relacionamento com o enteado nasceram filhos. Teoricamente, isso não era incesto biológico, mas era extremamente complicado, já que a mãe das crianças havia sido casada tanto com o avô quanto com o pai delas. O único filho de Patsy, George, associou os Cornwallis Wests a uma das famílias mais estimadas da história britânica moderna. Ele ingressou no exército britânico jovem, uma escolha comum entre filhos da aristocracia na era vitoriana. No fim dos anos 1890, aos 20 e poucos anos, ele iniciou um relacionamento com Lady Randolph Churchill, viúva americana de Lord Randolph Churchill, que tinha pouco mais de 40. Eles se casaram no verão de 1900. Com isso, George tornou-se padrasto do futuro primeiro-ministro britânico e líder de guerra, Winston Churchill, embora fosse apenas 16 dias mais velho que seu enteado, já que ambos nasceram em novembro de 1874. Disse que George se casou com uma mulher mais velha para compensar a falta de afeto dos pais, especialmente do pai, bem mais velho, em sua juventude. Isso certamente condiz com sua decisão de novamente se casar com uma mulher um pouco mais velha, a atriz Stella Campbell, em 1914, tendo finalizado o divórcio de Jenny Churchill apenas algumas semanas antes. George conheceu sua segunda esposa devido ao seu envolvimento crescente com a comunidade teatral de Londres e suas ambições como dramaturgo. Ele passou boa parte da vida entrando e saindo desse mundo, mas nunca teve grande sucesso como dramaturgo. Durante a união, enfrentaram grandes dificuldades financeiras pelo comportamento gastador de George. Ele foi forçado a declarar falência em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial. Posteriormente, ele começou a escrever livros para aumentar a renda deles, notavelmente uma biografia de seu ancestral, almirante William Cornwallis, e uma autobiografia de sua própria vida. A terceira e última filha de Patsy e William foi Constance Cornwallis West. Conhecida como Sheila por familiares e amigos, ela se casou com Hugh Grosvenor, segundo Duque de Westminster e um dos aristocratas mais ricos da Grã-Bretanha na época. Em fevereiro de 1901, Grosvenor era tão rico que estava entre os mais abastados. Em todo o mundo, em época de riqueza crescente, na Europa e América do Norte. Era amplamente conhecido que a mãe de Constance, Patsy, havia arranjado o casamento por meio de negociações com Eduardo VII, que havia finalmente sucedido sua mãe de longa vida há pouco tempo. O casamento resultou em 3 filhos: Úrsula Maria Olívia, nascida em 1902, Eduardo Jorge, nascido em 1904, e Maria Constança, nascida em 1910. Eduardo Jorge morreria na infância em 1909. O casamento deu à família uma vida extravagante, mas não foi feliz, e Constança e seu primeiro marido se divorciaram em 1919. Depois, ela se casou com João Fitzpatrick Lewis. Lewis era bem mais jovem e Constança o conheceu no hospital de campanha perto de Calais, França, durante a Primeira Guerra Mundial. Quando Constança se divorciou para casar com Lewis, recebeu o maior acordo de pensão da história jurídica britânica até então. O caso de Patsy com Eduardo não foi seu único escândalo. Durante a Primeira Guerra Mundial, aos quase 60 anos, Patsy iniciou um relacionamento com Patrício Barrett, um soldado bem mais jovem que se recuperava de estresse pós-traumático em um hospital próximo a Calais, no norte da França. O marido dela, Guilherme, ainda estava vivo, embora já idoso, vindo a falecer em 1917, aos 82 anos de idade. Antes da morte de Guilherme, Patsy tentou usar seu status para promover Barrett no exército, o que gerou escândalo quando o caso veio a público. O fato de seu marido estar doente na época e morrer pouco depois
tornou tudo ainda mais controverso para o público. Ela foi criticada pela imprensa como manipuladora e devassa e nunca se recuperaria do escândalo. Patsy morreu de câncer no estômago em 21 de julho de 1920, aos 65 anos de idade. Nos anos 1930, Daisy iniciou carreira paralela como escritora, publicando várias memórias picantes e versões editadas de seus diários. Ela viveu até uma idade relativamente avançada, falecendo na Silésia no verão de 1943, aos 70 anos de idade, em meio à Segunda Guerra Mundial. George ficou casado com Stella até sua morte em 1940. Ele desenvolveu doença de Parkinson em seus últimos anos e, após muitos anos sofrendo com a condição, tirou a própria vida em 1º de abril de 1951, aos 76 anos de idade. O suicídio claramente havia sido planejado e os amigos não tinham dúvidas de que sua morte no dia da mentira foi escolhida de forma bastante deliberada. A segunda união de Constance com John Lewis não resultou em filhos, embora tenha sido feliz, e ela e John permaneceram casados por décadas. Ela teve uma vida relativamente tranquila na velhice, pelos padrões de sua família, e faleceu em 1970, com a avançada idade de 94 anos. Embora os capítulos mais marcantes da família Cornwallis West tenham ocorrido como resultado do casamento de William e Patsy e das vidas de seus 3 filhos, a família continuou após a época deles. Bulk morreu jovem em 1936 durante um escândalo sobre seu casamento com a madrasta. Mas Hans June e Alexandre, os 2 outros filhos de Daisy, ambos viveram até 1984, falecendo com 4 semanas de diferença um do outro no início daquele ano. Hans herdou os títulos e propriedades do pai. Apesar de ter se casado 2 vezes, ele não teve filhos, assim como Alexandre, que permaneceu solteiro e foi brevemente príncipe de Pless por 4 semanas após a morte do irmão e antes de falecer. Após sua morte, o filho de Bulk, Bulk Jr., assumiu como novo príncipe de Pless. Sua morte em 2022 fez a linha real de Pless passar para outro ramo da família, pois Bulk morreu sem herdeiros. Enquanto George Cornwallis West não teve filhos legítimos, alguns dos filhos de Constança continuaram a linhagem da família de uma forma importante. Maria foi piloto de automobilismo nas décadas de 1930 e 1940, quando poucas mulheres participavam de corridas profissionais. Ela nunca se casou nem teve filhos, mas a linhagem Cornwallis West ainda existe. Isso se deve a West, descendentes da filha mais velha de Constança, Úrsula, e seu casamento com William Patrick Filmer Sankey. Agora vamos para os Estados Unidos para conhecer a história de uma lenda esquecida. A mulher que se tornaria famosa como Bricktop nasceu como Ada Beatriz Smith na cidade de Alderson, na Virgínia Ocidental, em 14 de agosto de 1894. De maneira excêntrica, ela adotou outros nomes do meio ao longo da vida, como Rainha Vitória, em homenagem à monarca britânica, e Virgínia, referência à região americana de origem. Seus pais tinham ambos origens como pessoas escravizadas no sul dos Estados Unidos. Por exemplo, sua mãe nasceu em meio à Guerra Civil Americana, no início da década de 1860, e foi teoricamente escravizada nos 2 primeiros anos de sua vida, antes que a vitória da União na guerra e a promulgação da Proclamação de Emancipação acabassem com a escravidão nos Estados Unidos. Seus pais também tinham origens mestiças, e Ada era parcialmente irlandesa por parte de mãe. Quando era jovem, o pai de Ada morreu e a família se mudou do oeste da Virgínia para Chicago nos primeiros estágios da Grande Migração. Essa migração levou décadas. De 1910 até a década de 1960, milhões de afro-americanos migraram do sul para cidades industriais do norte, como Chicago, Detroit e Cleveland. Ada trabalhou em salões e bares em Chicago desde jovem.
Logo, ela passou a atuar em peças teatrais. Sua primeira apresentação foi em uma encenação de A Cabana do Pai Tomás no Teatro Haymarket, em Chicago. Foi também durante esse período que ela adquiriu o nome Bricktop, aparentemente em referência ao seu cabelo avermelhado, um traço herdado de sua ascendência irlandesa. Aos 16 anos, Smith deixou casa para viajar pelo meio oeste com uma companhia teatral, apresentando-se com outros afro-americanos. Quando esse trabalho terminou, ela foi para Nova York. Lá, ela trabalhou um tempo no clube noturno de Barron, no Harlem, região de Nova York, que então deixava de ser um bairro branco de famílias nova-iorquinas, descendentes de holandeses, para virar o centro de uma renascença cultural afro-americana. Ela viveu aqui nos anos 1910 e início dos 1920, mas também viajou pelo país, retornando por um tempo para Chicago e viajando para o oeste até a Califórnia. Foi durante esses anos que suas habilidades como cantora de jazz, artista de vaudeville e dançarina completa foram aprimoradas. Apesar de seu sucesso moderado na América no início, na década de 1920, Smith decidiu deixar os Estados Unidos e ir para a Europa. Em uma biografia recente de Bricktop, escrita em primeira pessoa como se fosse de sua perspectiva e usando sua correspondência e escritos próprios como material de fonte, sua decisão de se mudar do Harlem e de Nova York para Paris, na França, é explicada nos seguintes termos. Interceptei um telegrama de Jean Boulard ao Coney's Inn, no Harlem, pedindo que uma garota fosse cantar no Le Grand Duc, em Paris. Eu estava procurando dar uma reviravolta na minha vida. Os empregos estavam cada vez mais difíceis para nossos cantores e dançarinos, mesmo sendo sofisticados. Todos nós estávamos competindo por poucas vagas. Músicos de jazz que cruzavam o Atlântico diziam que a vida era mais fácil em Paris. O melhor era que lá não havia preconceito racial. Eu sonhava em comer, beber e socializar onde e com quem eu quisesse. Smith foi para a França no fim de 1923 ou início de 1924. Smith havia se mudado para uma cidade que era a capital cultural do mundo. Paris havia assumido esse papel na segunda metade do século XIX, quando escritores como Émile Zola, Alexandre Dumas e Marcel Proust moravam aqui junto com poetas e pintores, como Baudelaire e Monet. Essas pessoas frequentavam clubes como o Moulin Rouge e estabeleceram a reputação de Paris como o centro mundial da cultura da dança e da devassidão. Após a Primeira Guerra Mundial e as crises que se seguiram, como a pandemia de gripe espanhola e as guerras civis e revoluções que abalaram países como Alemanha, Turquia e Rússia, uma nova geração de escritores, poetas, pintores e dançarinos migrou para Paris. Entre eles estavam escritores como James Joyce, Ernest Hemingway e o poeta Asa Pond. A cena foi sustentada por um enorme boom econômico e especulação financeira a partir de 1923, que iria estourar de forma catastrófica em 1929, mas que fez com que muito dinheiro circulasse por Paris antes disso. Nesse ambiente havia grande demanda por cantores, dançarinos de jazz e outros ligados à vibrante vida noturna de Paris. Bricktop rapidamente se destacou na cena parisiense, tornando-se um conhecido próximo do escritor F. Scott Fitzgerald, enquanto ele passava um tempo na capital francesa, além de Hemingway e outros. Onde esses escritores e artistas iam, mais pessoas os seguiam, e logo os shows de Ada começaram a atrair público assim que Fitzgerald e Hemingway passaram a frequentá-los. Sua notoriedade continuou a crescer, e ela era frequentemente contratada por Cole Porter como artista em suas festas. Lá, ela era conhecida por ensinar aos ex-convidados as últimas modas de dança como o Charleston e o Black Bottom, e dizem até que ela ensinou o futuro rei Eduardo VIII a dançar ambos. Ela já estava pensando em expandir e abrir seu próprio local, incomodada com o quão pequenos eram os clubes de dança parisienses em comparação com os locais dos Estados Unidos.
Porém, sua primeira tentativa teve problemas de licenciamento e nunca foi adiante. Em 1926, Smith finalmente conseguiu abrir seu próprio local. Ela chamou o lugar de Chair Bricktop e foi um sucesso instantâneo, tornando-se um importante ponto cultural em Paris na segunda metade dos anos 20. Isso gerou muitas histórias lendárias. Em uma ocasião, o grande escritor americano John Steinbeck, autor de As Vinhas da Ira e Ratos e Homens, foi expulso bêbado do Chair Bricktop por Smith. Steinbeck ficou famoso por se desculpar enviando um táxi cheio de rosas atravessando Paris até o clube. Depois disso, ele foi recebido de volta por Ada. O famoso Fred Astaire até visitou e se apresentou no clube. O clube também é mencionado em várias obras publicadas da época por Hemingway, Fitzgerald, Evelyn Waugh e outros. No entanto, foi um sucesso de curta duração. No outono de 1929, ocorreu o crash da Bolsa de Nova York, seguido pela Grande Depressão. Quando tudo começou, a cena do jazz, o álcool e as festas dos anos 20 viraram lembrança distante e clubes como Chair Bricktop lutavam para sobreviver. Muitos tiveram que, eventualmente, fechar suas portas. Chair Bricktop era popular o suficiente para continuar por um tempo, mas eventualmente as luzes se apagaram. Smith voltou para os Estados Unidos por um tempo, onde encontrou trabalho esporádico. A natureza precária disso, combinada com a morte de sua mãe em 1938, deixou Smith sofrendo de ansiedade severa, enquanto o início da Segunda Guerra Mundial em 1939 prejudicou ainda mais a indústria do entretenimento, justamente quando ela começava a se recuperar dos efeitos da Grande Depressão. Ainda assim, Smith deixou sua marca na Europa nos anos 20 e logo retornaria para lá. Apesar das dificuldades nos anos 30 e início dos 40, Bricktop logo se reergueu. Em 1942, ela se mudou para o México, uma das poucas partes do mundo que estava relativamente intocada pela guerra. Lá, ela abriu um clube de sucesso na cidade do México e o administrou por vários anos. Então, à medida que a Europa se reconstruía e a economia se recuperava após a destruição da Segunda Guerra Mundial, ela voltou para Paris em 1949. Infelizmente, a cidade já não era mais como ela se lembrava. Paris perdeu seu posto de capital cultural mundial nos anos 1930 e nunca o recuperou. O título passou para Nova York, um lugar onde Ada sabia muito bem que o vaudeville e a dança não eram muito procurados. Assim, depois de uma breve tentativa de novo sucesso em Paris, ela foi para Roma. Na capital italiana, ela viveu uma espécie de verão indiano, administrando um clube de sucesso lá durante os anos 50. Ela recebeu muitos convidados famosos lá, incluindo Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Martin Luther King Jr. e outros. Ela chegou a ter uma amizade próxima com o rei abdicado do Egito, rei Farrokh I, por muitos anos, com Farrokh trazendo presentes para Bricktop de suas viagens, como frascos de perfume e charutos. Um aspecto da vida de Smith que tem sido amplamente comentado nos últimos anos é sua sexualidade. Em 1927, em Paris, ela conheceu e começou um relacionamento com um saxofonista chamado Peter Duconger. Eles se casaram em 1929, mas logo enfrentaram problemas quando Smith descobriu os casos de Duconger. Eles se separaram nos anos 1930, mas nunca se divorciaram oficialmente e continuaram casados até a morte de Duconger em 1967. No entanto, parece muito provável que Smith também fosse bissexual. Na segunda metade dos anos 1920, uma das artistas mais notáveis do Chair Bricktop foi a cantora de jazz americana Josephine Baker, a primeira mulher afro-americana a estrelar um grande filme. Quando ela surgiu em Sirene dos Trópicos em 1927,
Bricktop revelou anos depois a um filho de Josephine Baker que teve um relacionamento sexual com Baker na década de 1920, quando ela se apresentava regularmente no Cher Bricktop. Bricktop encerrou seu último clube na Via Veneto, Roma, em 1961. Ela tinha 67 anos e, ao ser entrevistada sobre o fechamento, disse: "Estou cansada, querida, cansada de ficar acordada até o amanhecer todo dia." Ela voltou para a América, onde ocasionalmente saía da aposentadoria, abrindo clubes por breves períodos em Nova York, embora nunca fossem esforços duradouros. Em vez disso, seus últimos anos foram dedicados principalmente ao trabalho de caridade e ela se tornou uma católica romana devota. Smith morreu dormindo em seu apartamento em Manhattan em 1º de fevereiro de 1984. Ela tinha 89 anos e teve uma vida longa e bem-sucedida. Ela foi sepultada no cemitério Woodlawn, no Bronx. Embora ela estivesse fora dos holofotes há muitos anos e a cena do jazz já tivesse acabado há muito tempo, sua morte foi amplamente noticiada no New York Times e em outras publicações de destaque. Agora vamos voltar ao século XIX, mas desta vez para o Canadá. Maud Allen nasceu como Eula Maud Allen Duran em Toronto, Canadá, em 27 de agosto de 1873. Seus pais eram William Allen Duran e Isabella Duran. Maud tinha um irmão mais velho, Theodore, nascido em 1871, que foi importante em seus primeiros anos de vida adulta. Quando criança, Maud já se destacava como musicista talentosa e aprendeu piano com a senhorita Lichtenstein em Toronto. Em 1884, aos 11 anos, o pai de Maud deixou o Canadá britânico e foi para a Califórnia, nos Estados Unidos da América, estado em crescimento após a corrida do ouro de 1850 e a do petróleo, iniciada nos anos 1870. 3 anos depois, em 1887, já com casa e emprego em São Francisco, William Durant chamou sua família para os Estados Unidos e Maud, sua mãe e irmão deixaram o Canadá. Na Califórnia, Maud seguiu aprendendo e tocando piano. Ela se destacou, tocando para famílias importantes de São Francisco, como Adolf Sutro, filantropo germano-americano e prefeito da cidade nos anos 1890. Ele também poderia ter sido avô de Maud, pois sua mãe Isabella foi adotada e a família recebeu uma quantia inexplicável de dinheiro nos anos 1890 após contato com Sutro. Nessa época, o talento musical de Maud era tão reconhecido por seus tutores que Eugênio Bonelli, da Grande Academia de Música de São Francisco, a incentivou a ir para a Alemanha, principal país da música clássica no fim do século XIX e início do século XX. E foi exatamente isso que ela fez, indo para a Europa em 1895 aos 22 anos. O plano era que sua mãe e seu irmão se juntassem a ela lá assim que Teodoro, que estava se formando em medicina, concluísse seus estudos médicos. Mas a tragédia atingiu a família apenas algumas semanas depois que Maud partiu para a Europa. Em 14 de abril de 1895, o irmão de Maud, Teodoro, foi preso por 2 crimes hediondos cometidos na Igreja Batista Emanuel de São Francisco. Bem, ele era o principal suspeito do assassinato de Blanche Lamont e Minnie Williams, 2 jovens que faziam parte da congregação da igreja. Ele afirmou ser inocente no julgamento em setembro de 1895, mas foi condenado por assassinato em 1º grau e sentenciado à morte. Ele foi enforcado na prisão de Saint-Quentin em janeiro de 1898. Como Maud ainda morava em Berlim, ela não pôde se despedir do irmão. Ela sempre disse que ele era inocente e se culpava, achando que tudo seria diferente se não tivesse saído de casa. Como pode imaginar, a morte a acompanhou por anos. Ei, só uma observação rápida. Se você quiser saber mais sobre a vida de Teodoro Duran depois deste vídeo, confira o vídeo do Briefcase. É um excelente vídeo. O link está na descrição.
Maud não se deixou afetar pela vergonha que os crimes e a condenação do irmão trouxeram à família. Em vez disso, parece que isso a deixou mais motivada do que nunca para ter sucesso. E agora, ela estava determinada a se tornar uma pianista aclamada. Parece que seu trabalho árduo estava dando resultado, pois no verão de 1901, ela finalmente conseguiu entrar na escola do famoso pianista italiano Ferruccio Busoni, localizada em Weimar. Ela também começou a usar o nome Maud Allen durante esses anos, provavelmente por receio de que usar o nome Durant continuasse a ligá-la ao seu irmão e aos assassinatos. Em Weimar, as coisas mudariam para Maud de formas que ela não esperava. Aqui, cercada por alguns dos músicos mais talentosos do mundo, ela parece ter ficado abalada ao perceber o nível de realização que teria que alcançar para ter sucesso como pianista europeia. Mas Busoni pensava diferente. Pouco depois de sua chegada a Weimar, Maud participou de uma apresentação de dança na academia, o que levou Busoni a aconselhá-la a abandonar suas ambições de se tornar pianista e, em vez disso, focar na dança. Ele a apresentou a Marcel Remy, que se tornou seu agente e empresário. Com essa nova direção e os conselhos de Remy, Maud logo se reinventou para aproveitar tanto sua boa aparência quanto sua musicalidade. Agora, ela pretendia se tornar uma dançarina expressionista, uma forma de arte que ainda estava em sua infância na Europa nos anos 1900. Allen adaptou-se rápido, estreando nos palcos em Viena no inverno de 1903 e logo excursionando por grandes cidades europeias como Bruxelas, Berlim e Colônia nos anos seguintes. Durante essas apresentações, ela combinou sua nova busca com seu amor pela música clássica, dançando ao som de Beethoven, Bach, Chopin e Schubert. Maud Allen é lembrada principalmente pela Dança dos Sete Véus, que lhe trouxe destaque internacional nas décadas de 1900 e 1910. A inspiração para isso veio a ela ao assistir a uma apresentação de Salomé, de Oscar Wilde, em Viena, em 1906. A peça é uma tragédia em um ato que Oscar Wilde escreveu em 1891 baseada no conto de Salomé, a enteada de Herodes Antipas, que governou a Judéia no início do primeiro século depois de Cristo. De acordo com o conto, Salomé convenceu Herodes a trazer-lhe a cabeça de João Batista, um líder religioso que estava causando grande agitação na Judéia na época, em troca de dançar para ele. Herodes, dominado pelo desejo, concorda em fazê-lo. A peça de Wilde necessariamente envolvia uma sequência de dança. Depois de assistir à peça, Maud começou a trabalhar em uma versão da dança carregada de erotismo. Essa dança de Salomé que Allen apresentou é frequentemente conhecida como a Dança dos Sete Véus. Allen já apresentava a Dança dos Sete Véus em 1907. As críticas à apresentação não foram entusiasmadas, mas a versão de Allen se destacava, pois ela dançava quase nua, coberta apenas por joias e alguns pedaços de seda e véus. Ela ganhou grande notoriedade em 1908 ao viajar para Londres e apresentar a dança no Palace Theatre, no West End, causando polêmica, pois a Dança dos Sete Véus havia sido proibida na Grã-Bretanha anos antes. Após a prisão, julgamento e condenação de Wilde por indecência segundo as leis da época. Mesmo assim, Allen pôde se apresentar. No final, ela permaneceu em Londres por 18 meses, durante os quais apresentou a dança mais de 250 vezes. Quando sua temporada em Londres terminou, Allen já havia conquistado fama internacional. Ela se mudou para Londres, onde viveu quase 30 anos. Na década de 1910, também fez turnê mundial, apresentando-se em cidades como Nova York, Chicago, Filadélfia, Kansas e São Francisco. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, depois fez turnê na África do Sul e partes da Ásia, apresentando-se em cidades como Cidade do Cabo, Calcutá e outras. Aproveitando esse sucesso,
ela também conquistou uma pequena posição na indústria cinematográfica em desenvolvimento em Hollywood, aparecendo em A Filha do Tecelão de Tapetes, em 1915, na qual ela também apresentou uma versão da dança. A sexualidade de Allen foi fonte de especulação contínua durante sua própria vida e continua sendo até hoje. Sabemos que, em meados dos anos 1900, ela teve um caso com Fruccio Busoni, o diretor da Academia de Música em Weimar, que a incentivou a trocar o piano pela dança. No entanto, ela nunca se casou nem teve relacionamentos heterossexuais duradouros em seus anos posteriores. Consequentemente, presume-se que Alan era, na verdade, bissexual, com uma preferência maior por relacionamentos com mulheres. Isso certamente estaria de acordo com as evidências registradas de seus muitos anos em Londres. Por volta de 1910, ela se envolveu com Margot Asquith, esposa do primeiro-ministro britânico Herbert Asquith. Asquith chegou até a pagar pelo apartamento de Alan ao lado do Regent's Park, um acordo que duraria por quase 20 anos. Em 1928, Herbert Asquith morreu, deixando a esposa quase sem dinheiro, apesar da carreira política bem-sucedida. Margot então deixou de pagar o apartamento de Maud, o que levou ao fim do relacionamento delas e ao início de um novo caso entre Alan e sua secretária, Verner Aldrich. Aldrich acabou se mudando para o apartamento em Regent's Park, onde viveu por 10 anos em um relacionamento controlador. Alan, 20 anos mais velho, abusava de Aldrich emocional e financeiramente. Quando terminou muitos anos depois, Maud ameaçou expor a homossexualidade de Aldrich. A sexualidade de Alan marcou o período mais polêmico de sua vida no final dos anos 1910 e início dos 1920. Em 1918, perto do fim da Primeira Guerra Mundial, ela voltou para Londres para assumir o papel principal na nova produção de Salomé, que estava sendo produzida pelo diretor de teatro Jack Green. A produção de Green foi polêmica, pois uma lei britânica aprovada anos antes proibia retratar personagens bíblicos como João Batista no palco. Consequentemente, Green contornou a proibição, tornando o espetáculo disponível apenas para quem fizesse uma solicitação, o que aparentemente não era aberto ao público. Ao fazer isso, ele podia alegar que a peça era, na verdade, apenas uma apresentação diante de uma reunião privada. A peça gerou controvérsia e, por sua vez, levou um membro do parlamento de inclinação religiosa, chamado Noé Pemberton Billing, a publicar um artigo em seu próprio jornal, Vigilante. Nisso, Billing acusou Allen de ser lésbica, algo que era mal visto na sociedade britânica da época, mas que não era ilegal. Billing também insinuou de forma paranoica que muitos que tentavam assistir à peça de Green eram homossexuais e talvez estivessem sendo chantageados pelo governo alemão, com quem a Grã-Bretanha ainda estava em guerra. Maud respondeu processando Billing por difamação. O caso, quando chegou a julgamento, virou uma sensação nos jornais britânicos, mas terminou mal para Alan. Billing alegou que Alan era insana, dizendo que era hereditário, e destacou elementos do julgamento e execução de seu irmão por assassinato como prova. O juiz basicamente ignorou o processo e focou no fato de que a peça de Wilde, proibida em Londres, estava sendo apresentada na cidade. No final, Maud perdeu o processo e o caso gerou uma publicidade extremamente negativa para ela. Isso prejudicou muito a carreira dela, principalmente no Reino Unido, mas também em outros países, e ocorreu no pior momento, pois ela tinha hábitos ruins de gasto e havia economizado pouco durante anos de trabalho. Apesar do escândalo do julgamento por difamação, Maud seguiu na vida pública e continuou dançando nas décadas de 1920 e 1930. Ela também expandiu seu trabalho como atriz. Por exemplo, em 1932, ela apareceu em O Milagre, dirigido por Max Reinhardt,
um dos mais proeminentes diretores de teatro de língua alemã da primeira metade do século XX. Sua carreira de dança seguiu até 1936, quando, aos 62 anos, fez sua última apresentação no Redlands Bowl, Califórnia. Maudie não teve filhos. Com a morte da mãe em 1930 e do pai em 1917, ela ficou cada vez mais isolada. Sua mãe tinha sido uma companheira de viagem por muitos anos. Também morou com Maudie por um tempo em sua casa no Regent's Park, Londres. Assim, sua morte foi um grande golpe para Maudie. Ela continuou morando em Londres até o início dos anos 1940, quando sua casa foi bombardeada durante o Blitz alemão na Segunda Guerra Mundial. Mais empobrecida, Maudie foi para os Estados Unidos em 1943 e se estabeleceu na Califórnia. Ela sobreviveu graças à ajuda de antigos amigos, pois mesmo tendo ganho 500 libras por semana no auge, Maudie estava falida nos anos 1940. Ela também trabalhou por um período na McDonnell Aircraft Corporation, nos escritórios de Santa Mônica. Quando ela morreu em Los Angeles em 1956, aos 83 anos, em um asilo, ela era praticamente uma indigente, mas a lembrança de seus tempos como a principal protagonista da Dança dos Sete Véus vive até hoje. Para a nossa história final, vamos falar sobre a maior socialite de Nova York do século XX, a mulher que se tornaria conhecida mundialmente como Baby Paley. Nasceu como Barbara Cushing em Boston, Massachusetts, no dia 5 de julho de 1915. Seu pai era Harvey Cushing, um neurocirurgião e escritor que ganhou grande destaque na década de 1910 como pioneiro da cirurgia cerebral, e sua mãe era Catherine Cushing. Barbara tinha vários irmãos, mas ela é mais associada às suas duas irmãs mais velhas, Mary e Betsy. Em 1940, Mary se casou com William Vincent Astor, um membro da riquíssima família Astor, enquanto Betsy teve 2 casamentos de destaque, um com James Roosevelt, filho do presidente Franklin Delano Roosevelt, e depois um segundo casamento em 1942 com John Hay Whitney, embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido e presidente do Museu de Arte Moderna. Como veremos em breve, Bárbara também se casou com 2 figuras de destaque na sociedade da Costa Leste, e como resultado dos casamentos, da riqueza, do status como ícones de estilo e da aparência, Bárbara, Mary e Betsy ficaram conhecidas nos anos 1940 como as fabulosas irmãs Cushing. Durante a juventude, Bárbara estudou na Westover School, uma escola preparatória em Connecticut, frequentada por filhos da elite da Nova Inglaterra e Nova York. De lá, ela foi para a Windsor School em Boston, da qual se formou em 1934 aos 18 anos. Isso foi mais ou menos na mesma época em que ela sofreu um acidente grave. Em 1934, ao voltar de uma festa em Long Island, Bárbara sofreu um grave acidente de carro, no qual arrancaram seus dentes da frente. Por isso, ela precisou de uma extensa cirurgia reconstrutiva na boca e no maxilar. Considerando os procedimentos odontológicos dos anos 1930, foi um grande sucesso e, quando os hematomas sumiram, ficou claro que o incidente não afetou sua beleza. Em 1938, Bárbara, que na vida adulta era conhecida por todos os amigos e conhecidos como Babe, conseguiu um emprego na revista Vogue. Sua posição lhe dava acesso a vestidos e roupas criados por algumas das mais importantes casas de moda do mundo. E, com o tempo, ela começou a conquistar uma reputação como um ícone de estilo. Seu gosto pessoal era um tanto incomum, frequentemente combinando roupas com joias e outros acessórios de forma eclética. Logo, o estilo de Bárbara estava atraindo atenção nacional. Em 1941, a revista Time colocou Bárbara em segundo lugar entre as mulheres mais bem vestidas do mundo, atrás apenas de Wallis Simpson, socialite americana polêmica no Reino Unido,
nos anos 1930 por seu relacionamento com o rei Eduardo VIII. Essa foi só a primeira de várias aparições de Bárbara na Time e em outras listas. Em 1958, Bárbara entrou para o Hall da Fama da Moda após aparecer 14 vezes na lista internacional das mais bem vestidas. Baby também era famosa por seus casamentos. Pouco depois de começar a trabalhar na Vogue, Baby conheceu Stanley Grafton Mortimer Jr., um membro da rica família Mortimer de Nova York, que tinha grande participação no setor imobiliário da cidade. O avô materno dele, Henry Morgan Tilford, também foi um dos acionistas fundadores da Standard Oil, que por um tempo, no final do século XIX e início do século XX, foi a empresa mais lucrativa do mundo. Após um breve namoro, Stanley e Baby se casaram em East Hampton, em Nova York. O casamento de Baby e Stanley gerou 2 filhos, Stanley, nascido em 1942, e Amanda. Mesmo assim, o casamento não era feliz. As rachaduras no casamento ficaram ocultas até meados dos anos 40, já que Baby estava grávida e Stanley servia ausente na frente do Pacífico na Segunda Guerra Mundial. No entanto, pouco depois do fim da guerra e do retorno de Stanley para casa, eles decidiram seguir caminhos separados. Eles se divorciaram em 1946, com Baby recebendo um acordo financeiro substancial. Pouco depois do divórcio, Baby conheceu William Pesha Paley. William era um radiodifusor e empresário, que construiu a Columbia Broadcasting System, ou Columbia Broadcasting System, como é mais conhecida hoje. Embora tenha começado como uma humilde estação de rádio, acabou se tornando uma das maiores redes de televisão dos Estados Unidos, introduzindo muitas inovações que revolucionaram a mídia no país. Ele ficou rico ao mesmo tempo e também se casou com Dorothy Hart Hearst em 1932, a ex-nora de William Randolph Hearst, o mais poderoso magnata da mídia do início do século XX, em quem Orson Welles se baseou para criar Cidadão Kane. Quando Baby e William se conheceram em 1946, ele ainda era casado com Dorothy, mas já estavam separados. Após um curto namoro, Baby e William quiseram se casar. Ele finalizou o divórcio de Dorothy em 24 de julho de 1947 e, 4 dias depois, casou-se com Baby. A união deles foi um caso misto. 2 filhos vieram logo após o casamento, William em 1948 e Kate em 1950. Baby permitiu que William ingressasse na alta sociedade da Costa Leste no fim dos anos 1940, enquanto ele garantia financiamento ilimitado para os eventos. Esse dinheiro possibilitou comprar e desenvolver propriedades luxuosas em Nova York, Long Island e um refúgio em New Hampshire. Aqui, Baby organizava festas frequentadas por algumas das antigas celebridades, escritores, artistas e figuras políticas da época. Ela também recebia uma mesada de $160 mil por ano, uma quantia equivalente a cerca de 2 milhões hoje em dia, que ela usava para investir generosamente em joias e vestidos. No entanto, também foi um casamento conturbado. William se envolveu em uma série de casos extraconjugais que, depois de certo ponto, ele fez pouco esforço para esconder. Por sua vez, Baby deixou o emprego na Vogue quando se casou com William, e quando as festas acabavam, muitas vezes era uma vida solitária. Eventualmente, ela também começou a se envolver em casos. No entanto, apesar desses casos e da natureza infeliz do casamento, Baby e William nunca se divorciaram, mantendo a união por uma série de razões sociais e comerciais. Baby estava longe de ser a única ícone de estilo da alta sociedade do pós-guerra e tinha muitas rivais. Nenhuma era tão intensa quanto sua amizade, a sua rivalidade com Gloria Guinness, descendente de uma família mexicana rica e poderosa que traçava suas origens até Cristóvão Colombo. Entre 1930 e 1950, ela se casou 4 vezes.
Assim como Baby, vários de seus casamentos foram com pessoas ricas e influentes, especialmente seu terceiro casamento com o neto do rei Faude I do Egito e o quarto com Thomas Leal Guinness, descendente da dinastia Guinness, de cervejaria e bancos da Primeira Irlanda. Por seus casamentos e status de ícones de estilo, Baby e Gloria disputaram destaque nas revistas e jornais americanos nas décadas de 1940 a 1960. Elas circulavam nos mesmos ambientes e, em certos momentos, podiam ser consideradas amigas, mas ao mesmo tempo havia uma rivalidade intensa entre elas. Baby espalhava histórias falsas de que Gloria trabalhou em casas noturnas no México antes de vir para a América, enquanto Gloria também podia ser mesquinha. Em uma ocasião, ela convidou Paley para um encontro em seu iate particular, informando que seria um evento discreto e informal. Quando Baby chegou com uma roupa modesta, descobriu que a festa estava longe de ser um evento discreto, pois Gloria apareceu com sua melhor roupa e uma pequena montanha de diamantes. Elas eram rivais, com certeza. Relatos sobre a vida de Baby Paley geralmente a retratam como uma mãe negligente para seus 4 filhos, alguém que priorizava sua vida social e seu status na alta sociedade americana em vez de criá-los de maneira carinhosa. Não há muita dúvida de que esse era o caso. Sua segunda filha do primeiro casamento, Amanda, que mais tarde teve uma carreira de sucesso como urbanista em Manhattan e sócia sênior na Bloomberg Associates, afirmou que sua relação com a mãe era inexistente e que a distância entre elas certamente se devia às decisões pessoais de sua mãe. Baby Paley também é muito conhecida hoje em dia devido à sua relação com Truman Capote, o aclamado autor de obras como Bonequinha de Luxo e A Sangue Frio. Nas décadas de 1950 e 1960, Capote tornou-se uma das principais figuras da alta sociedade americana. Assumidamente gay em uma época perigosa na sociedade americana, ele reuniu um grupo de amigas ricas e atraentes, chamadas por ele de seus cisnes. Baby era conhecida por ser a favorita dele entre essas amigas e foi uma das presenças de destaque no Black and White Ball, um baile de máscaras organizado por Capote no Plaza Hotel em Nova York, em novembro de 1966, às vezes chamado de Festa do Século. O Black and White Ball marcou o auge da relação entre Capote e Paley. Sem que suas swans e muitos de seus outros conhecidos soubessem, Capote vinha trabalhando há algum tempo em um novo romance intitulado Answered Prayers, uma representação da alta sociedade americana que criticava muitos de seus personagens, alguns dos quais eram claramente baseados em membros do círculo social de Capote, incluindo Baby. Uma versão inacabada do livro só foi publicada póstumamente nos anos 1980, depois da morte de Capote, mas uma versão do início do livro intitulada La Côte Basque foi publicada pela revista Esquire em 1975. Isso foi baseado em encontros dos personagens no famoso restaurante de Manhattan, La Côte Basque, e apresentava uma visão fortemente satírica das pessoas que frequentavam o local. Baby reconheceu que um dos personagens era claramente baseado nela. Quando ela leu, decidiu terminar completamente seu relacionamento com Capote. Eles nunca mais se falaram. De fato, a publicação de La Côte Basque em 1965 marcou o ponto alto do suicídio social gradual de Capote. Não haveria mais cisnes depois disso. Quando ela terminou seu relacionamento com Capote, a saúde de Paley já estava em declínio. Durante anos, ela fumava muito, chegando a 2 maços por dia. Após anos com problemas respiratórios, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 1974, pouco antes de completar 60 anos. Nos anos 1970, isso era praticamente sentença de morte, como quase todos os diagnósticos de câncer, diferente de hoje. Baby resistiu por 4 anos.
Ao mesmo tempo, ela organizou a festa para seu funeral e deixou de pintar o cabelo. E simplesmente deixou que ele ficasse grisalho. Ela morreu em 6 de julho de 1978, aos 63 anos de idade. E após seu elaborado funeral, ela foi enterrada na igreja de São João, em Cold Spring Harbor, Nova York. Dadas suas uniões, suas associações com figuras como Truman Capote e seu status como um dos principais ícones de estilo de sua época, Barbara Paley, sem surpresa, tem aparecido na cultura popular em várias ocasiões desde então. Representações de destaque dela incluem as de Michelle Harrison e Sigourney Weaver nos filmes Capote e Infamous em 2005 e 2006, ambos focados em Capote. Ela também é interpretada por Naomi Watts na segunda temporada de Feud, dirigida por Gus Van Sant.